os candidatos com maior rejeição do país. Fizeram uma lista disso, as pessoas mais rejeitadas, os candidatos e candidatas mais rejeitados do país, e a lista me surpreendeu. Até porque em primeiríssimo lugar a gente tem a Maria do Rosário com 54% de rejeição, até porque ela é candidata a Porto Alegre, aqui onde eu moro, inclusive. E a lista inteira ali, que a CNN colocou, os 9 primeiros, inclusive, numa matéria dos 5 primeiros, tem 4 que são do PT. Dos 4 primeiros, 3 desses maiores com maior rejeição são do PT. Se a gente pegar os 6 primeiros, dos 6 primeiros, 1, 2, 3, 4. 4 são de esquerda, né? Se a gente contar o Guilherme Boulos ali. É impressionante esse número aqui, porque eu já queria fazer um vídeo falando sobre a Maria do Rosário. A Maria do Rosário é uma figura que segue ativa na política, mesmo com toda essa rejeição, que segue ela há muito tempo, não é de hoje. Mas essa rejeição, eu acho que a gente fala pouco. A gente fala muito pouco sobre a rejeição da Maria do Rosário. Eu fiz inclusive um vídeo lá para a rede social do lado, no TikTok, tá? @Gabriel Monta, se você quiser me seguir em qualquer lugar, quiser me encontrar e se eu estiver por lá, é @Gabriel Monta com 2 T's. Eu fiz um videozinho bem pequenininho questionando por que Porto Alegre parecia não gostar da Maria do Rosário, por que Porto Alegre preferia votar no atual prefeito do que na Maria do Rosário. Essa pergunta que eu fiz, ela foi meio... eu sei a resposta, tá? Foi só uma pergunta para gerar conversa, para gerar debate, para ver se as pessoas começavam a falar sobre isso. Acho que funcionou um pouco para o meu propósito, para o meu tamanho na rede social, que não é uma conta muito grande, mas conseguiu tipo 414 comentários de pessoas falando. Eu vou ler alguns comentários para que você entenda do que eu estou falando, tá? E eleger Maria do Rosário e os votos recentes da deputada contra os gaúchos na questão da dívida. As pessoas falam muito sobre essa questão da dívida da Maria do Rosário, que a Maria do Rosário teria votado contra o Rio Grande do Sul. Também tem um outro comentário sobre a Maria do Rosário ser a pessoa mais contraditória que teve na política. Simplesmente poucas pessoas acreditam nela. Eu pedi motivos nesse vídeo para que as pessoas me falassem motivos para não votar na Maria do Rosário, né? Teve uma outra pessoa que votou que o Melo foi o menos pior dos prefeitos nos últimos 30 anos. Aí por isso que as pessoas preferiam esse Melo do que a Maria do Rosário. E aí colocaram vários comentários comuns falando sobre como a Maria do Rosário defende bandido, sobre como a Maria do Rosário trabalhou com um intuito de defender uma determinada pessoa que seria um criminoso e que ela estaria defendendo criminosos. E eu fui tentar entender toda essa questão que eles estavam falando sobre a Maria do Rosário defender bandidos, sobre a Maria do Rosário votar contra o Rio Grande do Sul, sobre a Maria do Rosário ter essa percepção tão negativa no estado dela mesmo, né? Como é possível isso? Será que ela fez alguma coisa mesmo? Será que ela falou alguma coisa em específico que gerou toda essa revolta e esse tumulto num povo que parece ser tão unido e que gosta tanto de defender aquilo que é dele e os seus, né? Me parece ser um pessoal que gosta de proteger aquilo que é deles, aquilo que eles acham que é legal, mas também me parece ser as pessoas que conseguem colocar na beira do precipício e empurrar, se for alguém que eles não consideram que deveria fazer parte dessa coisinha. No caso da Maria do Rosário, eu vou ser bem sincero com você, tá? Não quero enganar ninguém. O meu objetivo não é convencer você de alguma coisa em específico. De verdade, você faz o que você quiser. Você tem todo o direito de gostar da Maria do Rosário ou não. Você tem todo o direito de simpatizar mais ou menos. Fica à vontade com esse teu julgamento pessoal, se você gosta dela, se você admira o trabalho dela, ou se você não admira o trabalho dela, não gosta do trabalho dela, tá? Fica à vontade com esse pedaço. O meu papo é sobre a rejeição dela. É pra gente conversar sobre esse nível altíssimo de rejeição. É só esse o objetivo e eu vou te convidar para tentar me escutar o que eu tenho para falar sobre isso.
que eu acho que algumas pessoas não estão levando em consideração algumas coisas nesse nível de rejeição da Maria do Rosário e a gente não está falando o suficiente sobre isso. Se você quiser me ajudar, fazer com que as pessoas falem mais sobre a Maria do Rosário e essa eleição em específico de Porto Alegre para a prefeitura, porque me parece que o atual prefeito, que é o prefeito que depois das enchentes mandou as pessoas pegarem as coisas que tinham sido que estragou durante a enchente, colocar para rua, colocar o lixo para fora, e aí sabia que vinha outra chuva, não tinha o que fazer, a prefeitura teve que mandar as pessoas parar de colocar coisa na rua, veio mais uma chuva, piorou uma situação que já estava horrível. Esse é o prefeito que aparentemente vai ganhar nas eleições aqui em Porto Alegre, e o meu objetivo é levantar um debate sincero e falar sobre isso, porque para mim isso é um absurdo, isso para mim é inaceitável, ainda mais quando a gente está falando sobre uma outra pessoa que está ali como candidata, que a acusação é de ter defendido bandido. Então eu fui tentar entender onde que nasce essa história e eu descobri que eu já sabia onde nasceu essa história, porque eu assisti ao vivo isso. Isso começou a acontecer naquela discussão sobre Chambinha, um caso muito específico que aconteceu, em que o Bolsonaro também teve mais ascensão, mais atenção na televisão, né? Ele teve mais espaço, mais palco. Ele, inclusive, num desses vários momentos ali de Maria do Rosário e Jair Bolsonaro, nessa época, teve momentos que ele subiu, saiu de onde ele estava, tentou tirar o microfone da mão da Maria do Rosário, que estava ali presidindo a situação toda. São cenas meio constrangedoras, tá? Daquela época em que o Bolsonaro ainda era um deputado, que as pessoas tinham vergonha. Depois é que as coisas mudaram. Naquela época, o Bolsonaro era uma figura que as pessoas tinham vergonha. Vergonha e medo, tá? Dois sentimentos muito comuns. As pessoas tinham vergonha de estar no mesmo ambiente que o Bolsonaro, de estar trabalhando no mesmo ambiente que o Bolsonaro, e as pessoas tinham medo do Jair Bolsonaro. E a Maria do Rosário foi uma dessas poucas pessoas que bateu de frente com o Bolsonaro, principalmente nesse caso tão falado de que Maria do Rosário defende bandido. A Maria do Rosário, não sei se você sabe, mas ela sempre teve um trabalho em prol aos direitos humanos. Ela trabalhou a favor dos direitos humanos para defender o mínimo que se tem de direitos humanos, e ela defende uma determinada pauta. Ela defende um determinado posicionamento perante algumas situações politicamente. Aí se transformou essa história de direitos humanos em defender direito de bandido. As coisas no país se transformaram em, se eu falo direitos humanos, as pessoas acham que eu estou falando de defender bandido. E isso aconteceu com muita frequência. A discussão toda que se transforma em defender bandido é um raciocínio que ele não se coloca na realidade. Eu vou te dar um exemplo para você usar de argumento nas conversas. Você consegue imaginar um advogado defendendo alguém que está sendo acusado de alguma coisa? Consegue, né? Até porque isso existe na nossa sociedade. Tem advogado para defender alguém que está sendo acusado de alguma coisa. A pessoa que está sendo acusada disso, ela tem o direito de se defender, né? Todo mundo concorda com isso, né? E aí eu não quero que as pessoas vá atropelando, porque se eu estou falando isso parece, vai defender bandido. Não, calma, acompanhe o meu raciocínio. Se tem uma pessoa passando por esta mesma situação, e aí você coloca um crime absurdo, pode imaginar o que você quiser, a maior atrocidade, essa pessoa, inevitavelmente, ela vai ter o mesmo direito de se defender. E o advogado que estiver ali defendendo essa pessoa, né? Na verdade, ele não está defendendo a pessoa, está defendendo este caso, aquele caso, e também não é nem o caso que a pessoa pegou para defender, porque essa percepção foi sendo passada de algumas pessoas para outra propositalmente, para que mudasse essa ideia de que o advogado que está defendendo ali, ele está defendendo
todo o trâmite, tudo que vai acontecer, como que vai acontecer, quais são as regras que vão ser seguidas, o que que pode, o que que não pode acontecer. Isso não é para uma pessoa específica. O papel do advogado ali defendendo uma pessoa que está sendo acusada de um crime, e pode ser um crime leve ou um crime horroroso, ele está ali para defender o nosso famoso Estado democrático de direito, sabe? Que é para impedir que aconteça algum tipo de injustiça, para impedir que não aconteça algum tipo de tortura, para impedir que acabe acontecendo algo que não pode acontecer. E esse tipo de regra não está olhando para este caso, deste criminoso que você está vendo. Existem algumas regras que não vai ser transformado em algo pessoal sobre alguém. Que aí tem um caso específico que as pessoas vão pegar um ódio e elas vão achar que pode ser feito o que quiser, da maneira que quiser, sem prestar nenhum tipo de esclarecimento. Até porque se começa a deixar acontecer isso é um raciocínio que é repetido várias vezes, você começa a deixar acontecer isso com determinado tipo de crime, quem é que garante que isso não vai passar a acontecer em outros cenários e com pessoas inocentes? O trabalho do defender direitos humanos é quase esse papel de não defender uma pessoa ou o criminoso. Não passa por isso. Passa por defender algumas regras, algumas etiquetas. Coloca o nome que você quiser, defender aquilo que pode ser feito e o que não pode ser feito. E o não poder ser feito não é porque eu, que estou aqui sozinho com uma câmera e um microfone, decidi ou eu acho que é assim. Não é assim que funciona. Neste caso em que as pessoas estão falando que a Maria do Rosário defende bandido, você pode olhar para a situação e você pode achar que a maneira de lidar com aquela situação específica não é aquilo que você gostaria, não é aquilo que você deseja, que nisso da Maria do Rosário ser considerada defensora de bandido, o que estava sendo discutido era diminuir era a maioridade penal, era poder prender gente cada vez mais jovem. O que começou a ser discutido depois dessas situações era aquelas histórias de castração química, de como se isso fosse resolver efetivamente o problema. O foco de toda essa discussão é que estas soluções que estavam sendo colocadas naquela época, elas não são soluções. Elas não são soluções. Elas são aquilo que a gente pode sentir de raiva, de revolta, de desejar o mal para alguém, por exemplo. Isso faz parte do nosso dia a dia, é normal a gente ficar com raiva de vez em quando, ficar, nossa, que ódio, tomara que aconteça alguma coisa com essa pessoa, como é que pode que essa pessoa só vai se dar bem e que não vai ser feito justiça. Isso é normal de se sentir, esse tipo de revolta é normal. Você tem todo o direito de olhar para uma situação e na tua cabeça você sentir alguma coisa, achar que essa pessoa merece alguma coisa específica ou ser tratada de determinada maneira. Na tua cabeça, esses teus sentimentos que vão envolver a revolta, eu acho que não tem como a gente impedir muito. A gente tem o trabalho de sentir isso. Agora, na prática, esses nossos sentimentos, que isso não é só você, é eu, é todo mundo, esses nossos sentimentos não vão resolver o problema. Assim como não iam resolver aqueles problemas que estavam sendo discutidos e que a Maria do Rosário foi sendo colocada como defensora de bandido. Porque o que ela estava colocando e defendendo ali são pontos que essa proposta que você está colocando não vai surtir efeito na prática. Isso que você está propondo não surte efeito nenhum, a não ser amenizar a revolta das pessoas. Agora, na prática, você não está fazendo nada para resolver esse que é o problema. E outra coisa, além de não resolver o problema, isso que está sendo proposto não tem nenhum sentido. E ela apresenta, né,
aquilo que foi sendo colocado como defesa de bandido, que é única e exclusivamente direitos humanos. Só isso. Ela, inclusive, já foi ministra dos direitos humanos. E, por alguns momentos, toda uma parte das pessoas que estavam ali na internet, no Facebook, principalmente Facebook, que foi por onde isso foi sendo compartilhado, principalmente em Facebook e em vídeos em que o Bolsonaro olhou para Maria do Rosário e disse que ele não estupraria ela porque ela não merece, porque ela é muito feia. E a Maria do Rosário, inclusive, disse para ele, se você falar alguma coisa dessa de novo, se você tenta fazer isso, eu te meto a mão na cara. E daí ele falou, me dá que eu te dou outro. Ou seja, ele olhou para a mulher que estava ali trabalhando em uma defesa de direitos humanos. Não tem nada a ver com a revolta que o Jair Bolsonaro e várias outras pessoas estavam sentindo naquele caso em específico. Não, ela estava trabalhando no papel dela, que essa é a realidade. Isso aqui é o que nós temos. A gente tem que encontrar uma solução dentro disso aqui. Porque isso que vocês estão propondo é a revolta. Isso que vocês estão propondo é para solucionar uma dor momentânea, mas não vai resolver o problema efetivamente. E tem como se resolver esse problema, tem como amenizar esse problema, tem como trabalhar para diminuir cada vez mais isso. Eu estou evitando falar as palavras em específico porque vai cair alcance desse vídeo, não vai entregar porque é um monte de palavra absurda, é um monte de termo absurdo, os assuntos também são absurdos. E esse tipo de discussão, o que acontece? Acaba minando a reputação de uma pessoa que está ali trabalhando e fazendo o papel dela, que é justamente aquele. Você imagina você pegar e minar a reputação de um advogado que está trabalhando na defesa de uma pessoa que está sendo acusada de alguma coisa, sem motivo nenhum. Inventando, transformando o papel dele, a posição dele, como algo impróprio, como algo que não tem moral nenhuma, não tem ética nenhuma, como se aquilo ali fosse uma pessoa, não é a pessoa, né? Porque não é só ela, se transformou no todo, como se todo mundo que falasse sobre isso estivesse trabalhando contra as pessoas, contra o cidadão de bem, aquela pessoa que tá ali ralando, que trabalha, que vai pra rua, que pega o ônibus e daí acaba sendo assaltada na parada de ônibus, ou acaba sendo assaltada na rua de casa, na quadra de casa, ou saindo do trabalho, ou indo para algum lugar. Não é isso. Não é isso definitivamente. Nunca foi isso. O objetivo desses direitos humanos que as pessoas foram minando é para, inclusive, proteger todo mundo. Porque qualquer um aqui pode ser acusado de alguma coisa. Qualquer um aqui pode ser acusado de qualquer tipo de crime. E aí o que você vai fazer? O que você vai fazer se a gente partir desse ponto que estava sendo colocado, que não, a gente abre agora o precedente para começar a prender todo mundo, quanto mais jovem, melhor, prende, aconteceu esse tipo de crime, prende, esquece tudo isso, e se a gente puder também a gente faz castração química, e aí depois a gente descobre que essa pessoa estava sendo acusada por uma coisa que ela não fez. E se ela for inocente? Que isso é uma coisa que acontece com muita frequência, porque as pessoas não levam em consideração o índice que se tem de pessoas que acabam ficando presas muito tempo e depois se descobre que não fez nada. Eu acho que as pessoas precisam se colocar mais nesse lugar de vulnerabilidade. Não é se colocar no lugar do outro, porque eu já vi que algumas pessoas não conseguem se colocar no lugar do outro. É se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. E se fosse tu, se fosse teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu tio, tia, sobrinho, um amigo, namorado, mulher, esposo, marido, qualquer coisa.
Imagina qualquer pessoa próxima de você. Imagina se abre um precedente para tratar desse tipo de situação assim e uma pessoa que você conhece é acusada e ela é colocada como culpada. E é dito e é passado disso. E eu não estou falando do caso da Maria do Rosário. Não estou falando daquele caso em específico que estava sendo discutido. Eu estou colocando essa discussão, na verdade, no âmbito em que ela sempre deveria ter sido colocada, que é: eu não vou olhar e tratar isso como algo pessoal, porque não é algo pessoal, não é algo contra alguém em específico. É uma regra, é uma linha daquilo que é civilizado e daquilo que não é, daquilo que a gente pode fazer e daquilo que a gente não pode fazer. E a gente não pode fazer, primeiro, porque não tem efeito nenhum, segundo, porque não vai melhorar nada, não vai resolver nada e vai ser pior para todo mundo, além de ser monstruoso e criminoso. Principalmente se a gente acabar fazendo com uma pessoa que não é culpada. São as outras camadas que se tem nessa situação e que no calor do momento fica um pouco difícil da gente levar em consideração. E se isso aconteceu com a Maria do Rosário, que estava ali fazendo o trabalho dela, e você pode, de novo, você não precisa gostar do trabalho da Maria do Rosário. Eu acho que está na hora da gente levar essa discussão para aquilo que realmente é e para aquilo e como isso foi sendo tratado, que foi feito um assassinato de reputação. Foi feito um assassinato de reputação contra uma pessoa e não se teve nenhum reparo ao longo da história. Existe um assassinato de reputação que é praticado diariamente e a prova disso é a Maria do Rosário. A prova disso é a Maria do Rosário. Você pode não gostar do trabalho da mulher. Você não pode ficar acusando ela de coisas que não aconteceram. As pessoas não têm o direito de sair falando que ela defende bandido, porque isso não é verdade. Isso nunca aconteceu. Tá cheio de matéria por aí falando sobre isso. Tá cheio de matéria, inclusive, explicando a rejeição da Maria do Rosário, que envolve antipetismo, que as pessoas têm uma certa aversão ao partido em específico, mas existe também o fator mulher, misoginia. 2024, as pessoas não vão votar numa mulher porque elas não confiam numa mulher. E tem um fator desses que é muito importante, que é da última eleição que se teve também para a prefeitura, que era a Manuela e o Sebastião Melo, Manuela Dávila, que inclusive se tinha o mesmo argumento de que não, nela não dá para votar. Nela não dá para votar. Por quê? Quando você vai questionar por que não dá para votar nela. É como se ela não tivesse competência, como se ela não tivesse preparo, como se ela nem tivesse que estar ali. Porque ela não é nem levada em consideração. Manuela Dávila, ela passou por isso. A Maria do Rosário também passa por isso. Porque para mim é misoginia purinha e só algumas pessoas, tá? Existe o fator de assassinato de reputação, assim como a Manuela Dávila passou por isso, assim como a Maria do Rosário passou por isso, um assassinato de reputação para minar não só a figura dela, é para minar o trabalho inteiro e todo mundo que represente aquilo. Como foi feito com lembra o termo de ambientalista? Que foi feito nos últimos 4 anos, o que foi feito com quem trabalha defendendo qualquer coisa que envolva a natureza. Qualquer coisa. Qualquer pessoa que trabalhe fazendo qualquer coisa para proteger qualquer coisa viva nesse país. O que foi feito nos últimos anos com o governo do Bolsonaro? Foi feito destruir a reputação de todo mundo, destruir a segurança que a população tem, a confiança que as pessoas têm naquele trabalho, naquela profissão e em todas as pessoas envolvidas naquela profissão. O que foi feito com os professores? Não foi colocada uma insegurança, não foi feito não destruíram a reputação dos professores no país inteiro para alimentar uma teoria de que existia doutrinação nas escolas e que os professores estavam doutrinando as crianças.
E os professores desesperados em casa, preocupados em tentar pagar boleto. Os professores desesperados para ver como é que vai sair de casa para chegar no trabalho, porque às vezes não vai ter nem o dinheiro da gasolina para chegar no trabalho. Para aguentar um monte de desaforo dentro da sala de aula, um monte de desaforo quando termina a aula e tá cuidando da outra parte da aula, né? Com coordenação e tudo mais. E depois ainda ouvir desaforo dos pais. E depois ainda ouvir desaforo de político para ficar tentando insinuar que professor tá doutrinando. Professor não ganha o suficiente nem para fazer o trabalho dele. Vocês acham que vão gastar tempo para doutrinar, gente? Os professores estão cansados. Vocês acham que vai ter doutrinação? Tá todo mundo cansado, o aluno tá cansado, o professor tá cansado, a direção tá cansada. Tá todo mundo cansado. Tu acha que alguém vai ficar fazendo isso aí, gastando tempo e energia, sem ser remunerado direito ainda por cima? Existe um movimento de assassinato de reputação das pessoas e da profissão que ela acaba exercendo, porque para algumas pessoas não é interessante ter essa gente trabalhando ali, naquela posição, fazendo aquele trabalho que é importante e que precisa existir. Você não precisa concordar com tudo que a Maria do Rosário faz, você não precisa gostar da Maria do Rosário, mas você não pode falar que ela defende bandido só porque ela trabalha em defesa de direitos humanos. Direitos humanos não é para defender bandido. Direitos humanos, quem te disse que é para defender bandido, ficou falando isso para te enganar. Ficou falando isso para te deixar tonto, para te deixar zonzo, para que quando você cair numa situação em que você está sendo acusado de alguma coisa, quando você estiver sendo acusado de algum crime, você ou alguém que você conhece, é para que eles possam fazer o que eles quiser com você ou com qualquer outra pessoa. Deixa de ser besta e de ficar acreditando nessa gente. Falaram que a Maria do Rosário votou contra o Rio Grande do Sul, contra a anistia de dívida, e é bizarro porque esse é um assunto complicado que as pessoas não vão conseguir gastar tempo para pesquisar sobre isso. Sabe o que é isso que as pessoas estão falando que a Maria do Rosário votou contra o Rio Grande do Sul? Ela votou para que o Estado, o Rio Grande do Sul, tenha uma dívida com o Brasil, né? Então essa dívida vai sendo paga, e o que foi votado foi, nos próximos anos, esse valor que vocês iam usar para pagar a dívida que vocês têm com o Brasil, vocês vão pegar esse dinheiro dessa dívida, e em vez de pagar o Brasil, você vai pegar e vai investir esse dinheiro para reconstruir o Estado. Porque como você tem essa dívida, esse dinheiro tem que estar em caixa, né? Sabe quando você faz as contas em casa? Tipo, recebi 1.500, recebi 1.200, conta de luz, tanto, conta de água, tanto, conta de internet, tanto, gás, comida, conta fixa, sabe? Entrou o dinheiro, tem conta fixa. Foi só isso que foi votado, ó. Como você tem essa dívida e você já ia pagar essa dívida, porque tem que pagar essa dívida, não precisa pagar essa dívida nos próximos anos. Pega esse dinheiro e usa para reconstruir o Estado. Depois a gente vê. Depois a gente vê o resto. Agora, nesses primeiros anos, é para isso. Aí tem um deputado de extrema direita, que fica ali circulando no Partido Novo, aquele Marcel Van Hatten. Esse é um desses caras que fica inventando essas histórias. Ele que tentou colocar lá um negócio de anistia, de pegar e anistiar a dívida pública do Rio Grande do Sul. Esse tipo de discussão, esse tipo de coisa que é sendo proposta por essa galera, é para gerar esse tipo de revolta, gente. É para gerar esse tipo de discussão. É para isso que é feito esse tipo de situação. Você imagina a situação de chegar e falar assim, não, agora essa dívida que o Rio Grande do Sul tinha com o Brasil não precisa pagar. Aí todos os estados vão ter que passar pela mesma situação. Vocês estão achando que desastre climático só acontece no Rio Grande do Sul e só aconteceu aqui nos últimos anos. E daqui para frente não vai acontecer de novo. Vocês acham que isso só aconteceu agora e não vai abrir precedente? Isso não vai acontecer nunca mais. Isso vai acontecer. Isso vai continuar acontecendo.
É o que está sendo dito por todo mundo. E o que está sendo dito é: o que a gente pode fazer é não paga essa dívida agora, pega esse dinheiro e coloca junto com o dinheiro que a gente vai fornecer para reconstruir o Estado. É isso. Aí você pode concordar com essa atitude ou não. Você está livre para concordar com isso ou não. Mas a discussão é essa. Essas outras discussões são coisas que vão sendo criadas para tirar o foco daquilo que a gente deveria estar discutindo. A Maria do Rosário conseguiu a maior rejeição entre todos os candidatos do país, só no antipetismo, na misoginia e no assassinato de reputação. Eu quero saber qual é a tua opinião sobre isso tudo que eu falei. Fica à vontade para pesquisar o que você quiser sobre isso. Pode pegar minhas frases e jogar no Google. Você vai encontrar o que eu estou te falando. A Maria do Rosário passou por um assassinato de reputação. A Maria do Rosário virou defensora de bandido porque o Jair Bolsonaro fez um assassinato de reputação em cima dela e ainda olhou na cara dela e disse que não estupraria ela porque ela não merecia. Esse é o cara. Aquele cara que todo mundo tinha nojo e tinha vergonha e virou presidente do país depois. É só isso que eu tenho para falar sobre a Maria do Rosário. E, de novo, depois dessa nossa conversa, continua livre para você gostar ou não da Maria do Rosário. Continua livre para você gostar ou não de Sebastião Melo, que está aí concorrendo para ser prefeito de novo em Porto Alegre. Eu só acho muito injusto uma pessoa pagar por uma coisa que ela não fez. É muito injusto uma pessoa que só estava exercendo o trabalho dela e que, se fosse para defender um filho teu passando por uma injustiça, você ia chorar e aplaudir. Mas como as pessoas não entendem como funciona uma regra, como funcionam as coisas, e é sendo distorcido, e é sendo colocado em palavras horrorosas, e é sendo diluído em ódio para fazer assassinato de reputação, aí fica difícil realmente. Compartilha esse vídeo, manda para as pessoas. Eu vi um trecho lá de uma live que o menino tava falando sobre o menino, ficar barbudo desse jeito, que tinha um cara lá falando sobre Maria do Rosário e a rejeição dela. Eu gostei. Vê se você concorda com ele ou não, vê os pontos que ele está colocando ali e me fala sobre isso, manda para as pessoas, porque eu acho que a gente precisa fazer esse debate sobre a Maria do Rosário. Até um próximo vídeo.